Finalmente, um grande veículo de comunicação divulgou uma matéria envolvendo a responsabilidade dos bancos nas contestações realizadas por aposentados de todo o país relativas a débitos de seguros de vida em suas contas correntes. O roteiro da matéria, de autoria da jornalista Amanda Rossi, que esteve na primeira página do UOL ontem, dia 17, e hoje, dia 18 de agosto, é bem similar ao que eu apresentei no meu vídeo publicado no dia 8 de agosto, especialmente quando trata da Resolução 4.790 do Banco Central e dos convênios firmados pelas empresas com grandes bancos para viabilizar a cobrança dos prêmios mensais de seguro. Apesar de eu entender que a SUSEP não está cumprindo com o seu papel de fiscalização das seguradoras e corretoras e que o Ministério Público deveria já ter tomado uma ação mais enérgica em razão das milhares de ações judiciais espalhadas por todo o país envolvendo esse assunto, penso que está nas mãos do Banco Central cortar esse problema pela raiz, pois para isso bastaria alterar a Resolução 4.790 de 26 de março de 2020 e retirar a prerrogativa das financeiras de serem responsáveis pelo acolhimento da autorização de débito dos clientes. Não faz sentido algum deixar para essas financeiras a responsabilidade pela autenticidade das autorizações de débito. Afinal, os clientes confiaram ao banco que possuem conta a guarda dos seus recursos e não para essas empresas. Além disso, os bancos têm se valido dessa prerrogativa concedida pelo Bacen para as financeiras para se esquivar de suas responsabilidades perante seus clientes. A falta de implementação de controles adicionais de verificação da autenticidade da autorização de débito por parte dos bancos é um indicativo de que esses convênios estão sendo lucrativos frente ao que eles têm perdido quando acionados judicialmente. Trabalhei em banco e sei como funciona. Quando se deparam com reclamações de clientes e precisam tomar uma decisão, certamente estará na mesa os valores de receitas envolvidos e que se abrirá mão caso se implemente controles mais rigorosos. Diante do conforto que a Resolução 4.790 tem lhes proporcionado, dificilmente os bancos implementarão ações efetivas para combater essa prática. Caso o resultado dessa conta entre receitas obtidas versus despesas judiciais for bem mais favorável para o lado da arrecadação de tarifas. Leia a reportagem do UOL e vejam as respostas dos bancos e das empresas. Engraçado, todos estão cumprindo a legislação que lhes compete, e mesmo assim existem dezenas de milhares de ações judiciais e de reclamações. Ora, se todos têm razão e os clientes é que estão perdendo, cabe aos órgãos reguladores e fiscalizadores intervirem e solucionarem a questão. Ou será que estamos vivendo uma demência coletiva entre os idosos que estão se esquecendo do que contrataram? Então é caso de saúde pública? Lógico que estou sendo irônico. Bem, diante da reportagem do UOL e o fato de eu ter consultado ontem o site Reclame Aqui e ter identificado que as reclamações de aposentados continuam, em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, percebi que a quantidade de ações judiciais aumentou, resolvi fazer um corte do meu vídeo do dia 8 de agosto, onde falo especificamente da responsabilidade dos bancos nesse método de vendas de seguro que tem prejudicado milhares de pessoas. Inclusive, para quem tiver uma veia mais investigativa, vou fazer um desafio. Ao final desse vídeo, deixarei o link para o vídeo completo, o do dia 8 de agosto, em que a partir do minuto 44 eu demonstro as minhas fontes de informações que foram, basicamente, consulta sites na internet. O desafio será consultar o CNPJ das seguradoras envolvidas, que são basicamente duas, e de posse do nome completo das empresas e de seus sócios, procurar na internet, inclusive nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, alguma publicação que tenha relação com a atividade das empresas voltada ao segmento de aposentados que recebem seus benefícios do INSS. Não precisa ser somente críticas, se encontrarem algo favorável também está valendo, pois o contraponto é sempre muito importante. Quem topar o desafio e descobrir algo interessante, relata aqui no campo comentários, ou se não quiser se identificar, envia para o e-mail do canal, ezauditando@gmail.com. Quem sabe pode ser assunto de um próximo vídeo meu aqui no canal. Agora convido-os a assistir o recorte do vídeo que trata da responsabilidade dos bancos e aguardo os comentários para o desafio que foi lançado. Eu coloquei aqui na tela a resolução
do Banco Central, número 4.790, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débito em conta de depósitos e em conta salário. Eu vou ler e comentar somente os artigos que eu considero importantes para o nosso estudo. Para fins dessa resolução, considera-se instituição depositária, instituição financeira detentora da conta a ser debitada, ou seja, são os bancos. Instituição destinatária, instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Então, as instituições destinatárias, elas não são autorizadas pelo Banco Central a ter conta de depósitos. Elas sempre vão depender de uma instituição depositária para fazer o débito dos produtos que elas venderem. Então, como instituições de destinatárias da nossa análise, nós temos aqui a Eagle, Sociedade de Crédito, a Specir, Sociedade de Crédito, e a Sudacred, Sociedade de Crédito. Capítulo 2. Autorização de débitos. Artigo 3º. A realização de débitos nas contas mencionadas no artigo 1º depende de prévia autorização do seu titular. Isso é básico. Parágrafo 1º. A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Foi aqui que o Banco Central concedeu a prerrogativa para as financeiras, para essas sociedades de crédito, a ficarem responsáveis em obter a autorização de débitos dos clientes. E há um indicativo que foi por conta desse parágrafo 1º que esses grupos empresariais que estão comercializando seguros com aposentados do INSS passaram a se valer de uma sociedade de crédito do grupo para fazer a arrecadação dos prêmios mensais de seguros, porque elas ficam como responsáveis por obter a autorização de débito em conta. Pois as seguradoras, elas não são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, elas são autorizadas a funcionar pela SUSEP, elas não têm essa prerrogativa de obter a autorização de débito em conta. E é este parágrafo 1º que, no meu entender, está fragilizando o processo de autenticidade da autorização de débitos dos clientes. Pois, convenhamos, essas pequenas instituições financeiras não têm a mesma tecnologia e as mesmas condições operacionais para garantir um processo eficiente de autorização de débitos. Seguindo, selecionei aqui como importante também o artigo 5º, onde fala que a autorização de débitos em conta formalizado por meio da instituição destinatária, ou seja, essas sociedades de crédito, deve observar os seguintes procedimentos. Selecionei o inciso 3º aqui. A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e à instituição destinatária o acatamento da autorização em até 2 dias úteis contados da data do seu recebimento. Ou seja, os bancos, até 2 dias úteis após receberem a solicitação de cadastramento de débito dessas sociedades de crédito, elas têm que comunicar ao cliente o acatamento dessa solicitação. Geralmente isso é feito via uma mensagem SMS ou no aplicativo do banco. E convenhamos, idosos geralmente não ficam com o celular o dia inteiro e não se atêm a esse tipo de mensagem. Artigo 6º. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Vamos para o artigo 11 das disposições gerais, que eu considero um artigo de extrema relevância nesta resolução. A instituição depositária deve adotar procedimentos e controles que confirmem a identidade do titular e assegurem a autenticidade da autorização e do cancelamento da autorização do débito em conta. Ou seja, a instituição depositária, banco, é responsável por garantir a fidedignidade dessas autorizações de débito. O problema é que temos o parágrafo único que estabelece que no caso de autorização e de cancelamento da autorização de débitos solicitados pelo titular por meio da instituição destinatária, ou seja, essas financeiras e sociedades de crédito, a adoção dos procedimentos e controles de que trata o caput deve ser realizada exclusivamente por essa instituição, inclusive quando envolver serviços prestados por instituições e entidades do mesmo conglomerado prudencial. Eu chamo a atenção até aqui para a palavra exclusivamente. Eu até infiro que essa foi uma exigência aí dos bancos detentores das contas de depósitos, de que nesse parágrafo único ficasse bem claro
que no caso de débitos de produtos comercializados por essas sociedades de crédito, são elas as responsáveis pela fidedignidade da autorização de débito em conta. Esse parágrafo único, aliado ao artigo 3º, concedeu a prerrogativa dessas financeiras a obter a autorização de débitos dos clientes, o que, no meu entender, está fragilizando todo o processo. Afinal de contas, me parece lógico que o cliente entende que o banco onde ele confia a guarda dos seus recursos é o responsável por toda e qualquer autorização de débito em conta. No meu ponto de vista, a Resolução 4.790 acabou por dar conforto aos grandes bancos em não implementar controles adicionais para garantir a autenticidade da autorização de débitos dos seus clientes, em razão da prerrogativa que o Banco Central deu para essas empresas de obterem a autorização de débitos dos produtos que comercializam. Como é uma resolução com detalhes específicos do segmento bancário, eu elaborei uma apresentação para explicar de forma mais detalhada como funciona na prática os convênios que os bancos estabelecem com as financeiras para fins de processar os produtos que elas comercializam. Vamos lá? Em linhas gerais, os bancos utilizam dois tipos de convênios para débito em conta. Para fins didáticos, eu denominei convênio tipo A e convênio tipo B. A denominação que os bancos utilizam é outra, mas é só para facilitar aqui a explicação. Quando uma seguradora, uma corretora de seguros, um clube de benefícios procurar o banco para fazer um convênio para debitar as suas mensalidades, os seus prêmios de seguro, vai ser esse o convênio que os bancos irão utilizar. Conforme a gente viu no artigo 11, os bancos irão implementar procedimentos e controles que confirmem a identidade do titular e assegurem a autenticidade da autorização de débitos, porque a responsabilidade é deles nesse tipo de convênio. Então, os controles são mais rigorosos por conta disso. E geralmente os bancos utilizam a chamada dupla confirmação. Pelo menos o Banco do Brasil utiliza e muito provavelmente os outros grandes bancos também utilizam. O que é a dupla confirmação? Além da confirmação que a empresa conveniada fará por meio de uma gravação telefônica ou solicitando por escrito, em razão da responsabilidade que o banco tem, ele vai pedir para o cliente que faça uma confirmação em seus sistemas eletrônicos. O banco, depois que receber o arquivo dessas empresas com as contas que devem ser debitadas, ele vai cadastrar no sistema e vai comunicar ao cliente que efetive a confirmação em um ambiente que a gente chama logado, onde o cliente terá que entrar com a sua senha e confirmar que autoriza aquele débito. Esse sistema garante uma segurança maior, tanto para o cliente quanto para o banco. Agora vamos para o convênio que eu denominei aqui tipo B. Deixa eu mudar a tela onde eu apareço. Quando é uma empresa que é autorizada a funcionar pelo Banco Central, que procura o banco para fins de formalizar um convênio para débito das suas operações de empréstimo, o convênio que eu denominei aqui tipo B que o banco vai oferecer. Neste tipo de convênio, como a gente viu no parágrafo único do artigo 11 da Resolução 4790, a adoção dos procedimentos e controles é realizada exclusivamente pela instituição destinatária. Então, aqui a gente tem como exemplos a Igor Sociedade de Crédito, a Sudacred Sociedade de Crédito e a SPC Sociedade de Crédito. Com isso, os bancos deixam o controle da autenticidade da autorização de débito a cargo dessas empresas, não implementando a chamada dupla confirmação, confiando que as empresas irão adotar mecanismos que garantam a autenticidade da autorização realizada pelo cliente e respaldado pelo parágrafo único do artigo 11 da Resolução 4790. Como vimos, no caso de convênios onde a responsabilidade é do banco, débitos de seguros de vida, por exemplo, existe a dupla confirmação. E, convenhamos, será muito mais difícil para a empresa efetivar a venda dos seus seguros, principalmente se ela se der da forma como a gente está vendo nesse vídeo, de uma forma indutiva, onde os clientes recebem uma ligação e não entendem bem do que se trata. Por óbvio, nas ligações que a gente viu, que o cliente não iria ao banco confirmar o débito em conta. E mesmo numa situação onde a venda tivesse sido realizada de forma transparente, que o cliente entendesse que aquilo era uma venda de seguro de vida, existiria um espaço de tempo entre a venda por telefone,
até a confirmação do cliente nos sistemas do banco. Porque, como vimos, a seguradora ou a corretora de seguro vai ter que enviar o arquivo para o banco terá que inserir nos seus sistemas corporativos, comunicar ao cliente por um meio eletrônico e o cliente entrar no aplicativo do banco ou se dirigir até a agência, um terminal de atendimento e confirmar a autorização. Olha só como seria mais trabalhoso. E se recordarmos nas ligações que ouvimos, as atendentes não orientam os clientes a procurar o banco posteriormente para confirmar a autorização. Neste caso, eu entendo como uma evidência de que o convênio que está sendo utilizado é um convênio para débito de parcelas de empréstimos, onde a responsabilidade pela autorização são das sociedades de crédito. É em razão disso que eu levantei essa hipótese e da experiência que eu tive no passado, lá em 2022, quando eu ainda trabalhava no Banco do Brasil, onde a gente se deparou com uma situação muito parecida com essa. Logicamente, eu não vou revelar o nome da empresa. Qual era o fato? Era um grupo empresarial que tinha uma empresa de crédito no grupo e a seguradora e corretoras de seguro. Ela tinha tanto os convênios para débitos de parcelas de seguros, quanto um convênio para débito dos empréstimos que ela comercializava. E o que ela estava fazendo? As vendas de seguro de vida, em vez de encaminhar para o banco nos arquivos eletrônicos destinados ao convênio do tipo A, que eu expliquei, ela encaminhava junto com as suas contratações de empréstimo, tudo no mesmo arquivo. E como os arquivos são muito parecidos, o banco não percebia. E por que ela fazia isso? Para escapar da dupla confirmação, pois se ela encaminhasse no convênio que a seguradora mantinha com o banco iria exigir uma confirmação do cliente. Como ela encaminhava no outro convênio, onde a responsabilidade pela autorização é da empresa, o banco não implementava o segundo fator de autenticação. E o que isso estava ocasionando para o banco? Uma enxurrada de reclamações de clientes, a exemplo do que a gente viu neste vídeo, registradas no site Reclame Aqui, onde os clientes do banco não reconheciam aqueles débitos de seguro. E como o Banco do Brasil ele presta muita atenção, dá muita atenção para essa questão da satisfação do cliente, de estar bem posicionado no ranking Bacen, o bem posicionado é nas últimas colocações, porque no ranking Bacen, quando os bancos estão nas primeiras colocações é porque tem muitas reclamações, tanto é que nos últimos, acho que 3 anos, o banco ele fica entre o 14º e 15º colocado, e tem outros grandes bancos posicionados nas primeiras colocações, ou seja, tem mais reclamações. Ele implementou uma retroalimentação do processo de reclamações na ouvidoria muito eficaz. Chegando a essa situação na área responsável pela gestão dos convênios de débito em conta, aprofundando um pouco, já se percebeu que era isso que estava acontecendo. Foi formalizado um comunicado à empresa, conversado com os dirigentes da empresa, informando que aquela forma de operacionalização dos convênios estava em desacordo com o previsto nas cláusulas contratuais e que a empresa deveria regularizar os seus procedimentos. Vendas de seguros de vida encaminhar no convênio para este fim e parcelas de empréstimo encaminhar no devido convênio. Ou seja, seguros de vida passariam pela dupla confirmação, enquanto as parcelas de empréstimo não, amparado na Resolução 4790 do Banco Central do Brasil. E o que se percebeu na época é que a empresa parou de enviar os arquivos para o banco das suas comercializações de seguro, porque nos parece uma conclusão meio óbvia de que esse método de comercialização de seguros não se sustenta com a prática da dupla confirmação. Neste sentido, que eu entendo que os bancos têm uma responsabilidade maior nesse processo, porque eles têm mecanismos de identificar qual a causa do problema e de implementar uma solução para isso. Caso eles estivessem solicitando a dupla confirmação no caso de vendas de seguro, isto não estaria acontecendo e eles estariam respaldados na resolução do Banco Central. Dito isto, entendo que a gente encerra esse bloco onde abordamos a resolução que trata da autorização de débitos em conta, os tipos de convênios para débito em conta e as responsabilidades dos atores nesse processo. Bancos, que são as instituições depositárias, e sociedades de créditos, que são as instituições destinatárias.